A palavra malária significa mau ar. Ela vem das palavras italianas mal e aria. Durante muito tempo pensou-se que essa doença era causada por serrações venenosas e vapores vindos de pântanos baixos. A malária é transmitida de um ser humano para o outro pela picada do mosquito anáfore. As fêmeas precisam de uma refeição de sangue antes de pôr seus ovos. Se o sangue que sugam for de um ser humano infectado com malária, o parasita continua seu ciclo de vida no intestino do mosquito e será transmitido a outro ser humano que oferecer a próxima refeição. Após desenvolver-se por 1 ou 2 semanas no fígado da vítima, ela invade sua corrente sanguínea e penetra em seus glóbulos vermelhos, ficando assim disponível para outro anáfore sugador de sangue. A malária, ao longo da história, matou milhares de pessoas e, em alguns casos, continua sendo uma doença letal. Muitos métodos diferentes foram usados na tentativa de controlar a doença: quinina, DDT e hemoglobina. Agora vamos apresentar melhor cada uma dessas moléculas. Nas encostas orientais dos Andes, da Colômbia até a Bolívia, ao sul, existia uma árvore do gênero Cinchona, que na casca contém uma molécula alcaloide. As propriedades dessa casca eram muito utilizadas como remédio pelos habitantes, mas essa casca era muito cara e estavam sendo ameaçadas, e fabricar molécula antimalárica se tornou um objetivo importante. A extração da quinina na casca era muito difícil, e a primeira vez que conseguiram isolá-la foi em 1792 de forma impura, e de forma purificada somente no ano de 1820 pelos pesquisadores Joseph Pelletier e Joseph Caventou. A quinina foi identificada como um ingrediente ativo. Sua estrutura só foi completamente determinada no século XX. Uma dessas tentativas foi a do jovem químico inglês William Perkin, que combinou 2 moléculas de alil-toluidina com 3 átomos de oxigênio para formar quinina e água. A quinina é um derivado da molécula quinoleína, que na Segunda Guerra Mundial era muito usado alguns derivados sintéticos no tratamento da malária aguda. Na época, estavam sendo realizadas várias pesquisas sobre drogas antimaláricas e resultaram no derivado 4-aminoquinoleína, mais conhecido como cloroquina. A estrutura do quinina tem um átomo de H apontado para um relevo no plano e um OH dirigido para um plano mais fundo, indicado por uma linha tracejada em volta do átomo de carbono junto ao sistema de anéis da quinoleína. Um exemplo dos diferentes arranjos espaciais dessa ligação é mostrado a seguir para a quinina e para uma versão invertida em torno do mesmo átomo de carbono. Para colher mais quinina ou fabricá-lo sinteticamente, os médicos continuavam tentando entender a causa da malária. Em 1880, o médico Charles Louis Alphonse Laveran, usando um microscópio para examinar lâminas de amostras de sangue, Laveran descobriu que o sangue dos pacientes de malária tinha células em um estágio do protozoário malárico Plasmodium ou Plasmodium. Em 1891, foi possível identificar o parasito específico da malária, atingindo a célula do plasmódio com diferentes corantes. Embora a hipótese de que mosquitos estavam envolvidos na transmissão da malária já tivesse sido formulada, foi só em 1897 que Ronald Ross descobriu um outro estágio da vida do plasmódio no tecido do intestino do mosquito anófilo. Assim, a complexa associação entre parasito, inseto e homem foi reconhecida. Há várias maneiras de romper o ciclo dessa doença, como matar o parasito em estágio merozoito no fígado e no sangue. Outra linha de ataque óbvia é o vetor da doença, ou o próprio mosquito. Isso envolveria prevenir picadas do mosquito, matar os insetos adultos ou evitar que se procriem. A melhor linha de ataque contra a transmissão são os inseticidas. No início, o pesticida mais importante era a molécula clorada DDT, que age diretamente no processo de controle nervoso exclusivo dos insetos. Por essa razão, o DDT, nos níveis em que é usado como inseticida, não é tóxico para os outros animais, embora seja letal para os insetos. A dose fatal estimada para um homem é 30 gramas.
não há registros de mortes de pessoas por DDT. Nos primeiros anos do século XX, graças a vários fatores, um deles era sistema aperfeiçoado de saúde pública, melhores condições de habitação, ampla drenagem de água estagnada e acesso quase universal a medicamentos antimaláricos. O DTT foi o passo final necessário para eliminar o parasita nos países desenvolvidos. Em 1955, a Organização Mundial de Saúde, OMS, iniciou uma grande campanha usando o DTT Piara. A campanha era eliminar a malária do resto do mundo. A pulverização com DTT começou e cerca de 1,8 bilhões de pessoas viviam em áreas maláricas. Por volta de 1969, a malária havia sido erradicada para quase 40% dessas pessoas. Não surpreende que o DTT fosse considerado uma molécula milagrosa. E em 1975, a OMS declarou a Europa livre da malária, sendo o DTT um inseticida de efeito tão duradouro e o tratamento a cada 6 meses, ou até de ano em ano nos lugares onde a doença era sazonal. Bastava para a proteção contra a doença. O DTT era pulverizado nas paredes internas das casas, às quais os mosquitos fêmeas se agarravam, e esperava a noite para procurar sua refeição de sangue. O inseticida permanecia onde era pulverizado, e bastava uma pequena quantia que poderia penetrar na cadeia alimentar. A produção da molécula era barata, e ela parecia na época ser pouco tóxica para outras formas de vida animal. Só mais tarde o efeito devastador da boa acumulação do DTT se tornou óbvio. Desde então, sabemos também como o uso de inseticida químico pode atrapalhar o equilíbrio ecológico. O uso do DDT foi proibido em inúmeros países, mas considerando que esse inseticida salvou 50 milhões de vidas humanas. O que é hemoglobina? A cor dos glóbulos vermelhos do sangue deve ser presença de molécula de hemoglobina. A função é transportar oxigênio pelo corpo. Uma função extremamente pequena na estrutura química da hemoglobina é responsável pela doença fatal da anemia falciforme. Em muitos países, poucas pessoas têm condições de comprar as moléculas de inseticidas ou substitutos sintéticos do quinina que fornecem proteção aos turistas do Ocidente. Nessas regiões, porém, a natureza concedeu uma forma diferente de defesa contra a malária. Nada menos que 25% dos africanos subsaarianos são portadores de um traço genético para a doença penosa e debilitante conhecida como anemia falciforme. As células vermelhas normais do sangue são redondas e flexíveis, o que lhes permite espremer-se por pequenos vasos sanguíneos no corpo. Nos que sofrem de anemia falciforme, porém, aproximadamente metade dos glóbulos vermelhos ficam rígidos e assumem a forma de um crescente alongado ou foice. Esses glóbulos vermelhos endurecidos em forma de foice têm dificuldade em se apertar através dos estreitos capilares sanguíneos e podem causar bloqueios em minúsculos vasos sanguíneos, deixando as células de tecido muscular e de órgãos vitais sem sangue e oxigênio. Para os portadores do traço da anemia falciforme que vivem em áreas maláricas, a doença oferece uma valiosa compensação, um grau significativo de imunidade à malária. A relação entre a incidência de malária e a frequência elevada de portadores de anemia falciforme é explicada pela vantagem evolucionária do portador. Os que herdavam o traço da célula falciforme de ambos os pais, em geral, morreriam da doença na infância. Os que não herdavam o traço de nenhum dos pais tinham maior probabilidade de sucumbir muitas vezes na infância à malária. Os que herdavam o gene da célula falciforme de apenas um dos pais tinham alguma imunidade ao parasito malárico e sobreviviam. Já se encontraram mais de 150 diferentes variações da estrutura química da hemoglobina humana. Embora alguma delas sejam letais ou causem problemas, outras não afetem nada na saúde do portador.